Nós iniciamos no domingo passado uma série de mensagens, que serão 4 mensagens. Nós vimos a primeira, hoje nós estamos vendo a segunda e teremos mais 2 mensagens. E tem como tema esperança, o combustível que nos move. Por que nós estamos com essa série? Porque assim como um carro, ele precisa de combustível para rodar, um avião precisa de combustível para decolar, nós precisamos de um combustível chamado esperança para caminharmos nessa terra. Porque nós vivemos dias de desesperança. Tudo que está ao nosso redor, as circunstâncias, elas tentam roubar a nossa esperança. Por isso que nós estamos nessa série. Nós vimos no domingo passado, a mensagem era esperança, o combustível que você precisa para resistir às lutas da vida, porque nós temos lutas na vida, tempestades chegam dia após dia nas nossas vidas, e a diferença está aonde? É que algumas pessoas conseguem resistir às lutas, conseguem resistir às tempestades, enquanto outras não conseguem, e são levadas por essas águas. Então nós vimos que nós precisamos de esperança para resistir, porque todos nós já passamos por dias difíceis, todos nós. Eu dizia no domingo passado, uma das poucas dimensões da vida em que todos são iguais, são as lutas, as adversidades da vida. Todos choram o luto. Eu dizia, lá no quarto do barraco, numa favela, há o choro da luta, do luto, como também numa cobertura no jardim em São Paulo, ao choro do luto. Todos nós um dia já choramos o luto de alguém na família, a doença também chega em todas as famílias, desemprego também bate em muitas casas, apertos financeiros também, e o que nós precisamos? De esperança para resistir. Essa foi a mensagem de domingo passado. A de hoje é esperança, o combustível que você precisa para prosseguir. Diga assim comigo, prosseguir. Nós estamos baseando a nossa série nesse livro de Provérbios, nesse texto de Provérbios. Provérbios 23, 18a diz assim: certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Vamos ler juntos? Diga assim comigo: certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Vamos colocar na primeira pessoa, vai ficar mais lindo ainda. Certamente haverá bom futuro para mim, e a minha esperança não falhará. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele tem um futuro para você, há esperança para você em nome de Jesus. Mas o lindo é que o verso diz assim: certamente, diga assim comigo, certamente. Sabe o que Deus está dizendo? Não há dúvidas que haverá um futuro, um amanhã para você abençoado em nome de Jesus. Ele está dizendo, os céus estão alinhados, dizendo certamente, não é possibilidade, é realidade. Talvez você tenha chegado aqui nesta tarde, talvez cheios de dúvidas, como será esta semana na sua vida, como será o amanhã. Talvez você tenha chegado aqui desanimado com a sua família, desanimado lá no seu trabalho, desanimado no seu casamento, desanimado com Deus, com a igreja, e prestes a jogar tudo para o ar. Deus te trouxe aqui nesta casa de esperança, para que você receba uma palavra de esperança, para que Deus enche o seu coração com essa palavra. Há esperança para você, há um futuro para você em nome de Jesus. General francês Charles de Gaulle, ele liderou a Segunda Guerra Mundial. Ele diz o seguinte: o fim da esperança é o começo da morte. Diga comigo, o fim da esperança é o começo da morte. Um general liderando um exército na Segunda Guerra Mundial, ele diz assim ao seu grupo: talvez o povo estava perdendo a esperança, talvez o povo estivesse desanimado, soldados, será que dá, será que não dá, será que avançamos ou não avançamos? Ele diz o seguinte: olha, o fim da esperança é o começo da morte. Se vocês perderem a esperança, nós vamos morrer. Era o que o general estava dizendo. E o que é isso para nós hoje? Casais que perderam a esperança e entregaram seus casamentos, pais que perderam a esperança e deixaram de lutar pela restauração dos seus filhos, pais que perderam a esperança e deixaram de orar, de buscar uma libertação de um filho, pessoas que perderam a esperança e tiraram as suas vidas. Acabamos de sair do Setembro Amarelo, que não é só no mês de setembro, é que no mês de setembro se fala sobre a prevenção ao suicídio. Mas o que é o suicídio? Pessoas que perderam a esperança na vida.
e eles então tiraram as suas vidas. Por isso que você precisa de esperança muito mais do que você imagina. Nos dias em que vivemos, de más notícias, de pessimismos, de tristezas, de depressão, tudo isso tende a nos pressionar para pararmos. Por isso você precisa de esperança para prosseguir. Quem precisa de esperança aqui? Amém? Nós precisamos. E precisamos de esperança. E como que nós recebemos esperança para prosseguir e continuar? Isso está ligado diretamente àquilo que você está alimentando a sua alma. Como você tem alimentado a sua alma, como você tem alimentado o seu espírito. Você nunca vai ter esperança ouvindo más notícias. Você nunca terá esperança se você só enche sua mente, sua cabeça, seu coração, seu espírito assistindo Cidade em Alerta, Brasil Urgente, Operação de Risco. Não dá. Não dá para ter esperança com isso. Você tem algo que se chama Evangelho. Diga comigo, Evangelho. Você tem o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa boas novas. Diga boas novas. Você tem as boas novas de Deus. Você vai gerar esperança no seu coração e resistir e prosseguir quando você enche sua mente, seu coração, seu espírito do Evangelho, da palavra de Deus. Então, meu irmão, é isso que você precisa. É o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, verso de número 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Vamos dizer juntos? Alegrem-se na esperança. Não, vamos dizer com fé, vai, irmãos. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Sabe o que está dizendo? Existe esperança se você perseverar. Diga glória a Deus. Mas olha para mim, isso daqui que nós estamos dizendo não é viver no mundo do imaginário, não é viver o mundo de Poliana. Não é isso que o Evangelho propõe, não é viver o mundo do contente, não é você sair aí na rua cantando como Timão e Pumba, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Se você assistiu o Rei Leão, você sabe bem o que é isso, né? O que é o Hakuna Matata, o que significa o Hakuna Matata? É o que dizendo o seguinte: você deve esquecer os seus problemas e viver a vida, só isso. Esqueça os seus problemas, Hakuna Matata, esquece seu problema e viva. Isto é viver, meu irmão. Não é a proposta do Evangelho. Não dá para esquecer a doença sentindo dor. Não dá para esquecer a crise e o aperto financeiro abrindo a geladeira ela vazia. Isso não é a proposta do Evangelho, isso não é Poliana. A proposta do Evangelho é você saber sim, você está passando luta, você está passando prova, você está passando uma adversidade, tem algo adverso na sua casa, mas você tem o Evangelho, você tem Jesus Cristo, você tem a igreja de Cristo nessa terra e você precisa prosseguir. Isto é o Evangelho. Você precisa de esperança para prosseguir. E a esperança que você precisa para prosseguir, ela não pode estar relacionada a uma conta bancária recheada. Na nossa esperança para prosseguir não tem a ver com os seus bens, não tem a ver com o seu diploma, não tem a ver com a empresa que você tem, porque tem gente que coloca a sua esperança nessas coisas. Tem gente que coloca a sua esperança no seu emprego, na sua casa, no seu bem, na sua conta bancária, no governo, em partidos políticos. E quando isso acaba, a esperança acaba. Vocês viram que teve gente que depositou sua esperança em políticos, e os políticos foram para a prisão, e daí? Acabou a esperança, não sabia o que fazer da vida, acabou. Não é a proposta do Evangelho. Tem gente que põe a sua esperança no emprego, depois de 20 anos, vestiu a camisa da empresa, e estou lá, eu estou seguro, eu tenho esperança, amanhã perdeu o emprego. E aí você vai falar com a pessoa: meu mundo acabou, meu chão abriu, minha vida já era, porque depositou sua esperança nessas coisas. Deposite a sua esperança em Jesus Cristo, que nunca acaba, e você nunca irá se decepcionar em nome de Jesus. Eu quero falar com você nesta tarde sobre 5 verdades que você precisa para ter a esperança para prosseguir. Em primeiro lugar, você precisa de esperança para prosseguir em novidade de vida. Diga assim: novidade de vida. Você pode preencher o seu esboço então com essa palavra novidade. Você precisa de esperança para prosseguir em novidade de vida. Olha o que diz Isaías 43, verso de número 19. Diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova,
ela já está surgindo. Vamos dizer juntos? Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. O reino de Israel, ele estava sem esperança, sem perspectiva, sem vislumbrar um amanhã. Esta era a situação da nação de Israel, não muito diferente do nosso Brasil de hoje. Não há como vislumbrar, parece que as coisas estão melhorando, daqui a pouco empaca tudo de novo. Israel não tinha esperança. Deus agora levanta o profeta da esperança, Isaías, porque Isaías foi um profeta da esperança, porque Isaías foi o profeta messiânico, é chamado como profeta messiânico, o profeta do Antigo Testamento que mais profetizou sobre o Messias, sobre Jesus. E Jesus é a nossa esperança. Ele vai diante do povo, ele vai diante da nação que estava caído, abatido, desanimado, falando não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem mais solução, já era. Ele diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Diga assim: coisas novas estão surgindo. Pena que você não assistiu o nosso telão, mas infelizmente na semana que vem você vai ver. Coisas novas já estão surgindo para a glória de Jesus, meu irmão. Tem gente que acha que acabou o que Deus tem para fazer na sua vida. Tem gente que diz assim: olha, há 30 anos atrás Deus fez, Deus curou um familiar. Em 1970 Deus abriu uma grande porta na minha vida profissional. Não sei o que, meu irmão, para com isso. Deus tem coisas novas para fazer na sua vida. Veja, Ele já está fazendo em nome de Jesus. Você sabe que tem gente que se orgulha? Ele tem aquele depósitozinho na sua casa, o cantinho, não sei como que você chama o seu, e chama o cantinho da bagunça. Achei você aí, né? E tem gente que se orgulha. Você vem na minha casa, esse aqui é o meu cantinho da bagunça. Para com isso, irmão. Tem gente que está lá cheio de bugiganga, não serve para mais nada. Aí não desova por quê? Isso aqui eu paguei tão caro, você acha que eu vou dar para alguém? Então deixa aí jogado. Isso aqui eu ganhei, sei lá, da tataravó e tal, e você acha que está lá empoeirando. Meu irmão, Deus quer pôr algo novinho naquele lugar. Deus está dizendo: veja, estou para fazer coisas novas. Tem irmão aqui que a churrasqueira da casa dele, você vai lá no quintal, ela está um depósito de tanta coisa, tem até teia de aranha. Deus está dizendo assim: vai lá, limpa ela, coloca uma grelha nova, taca fogo, põe uma picanha desse tamanho e chama o pastor para ir abençoar a sua casa. Deus tem coisas novas para fazer na sua vida em nome de Jesus. Olha o que diz Apocalipse 21:5, diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Quem está dizendo isso? Aquele que está sentado no trono. Quem está sentado no trono? Jesus Cristo de Nazaré. E o que Jesus está dizendo? Eis que estou fazendo nova todas as coisas. Ele está dizendo o quê? Que até uma terra nova Ele está fazendo para habitar comigo e com você. É o que Jesus está dizendo. E olha o que Ele está dizendo: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Diga assim: a palavra de Deus é verdadeira e digna de confiança. Você precisa ter essa certeza clara no seu coração, porque tem gente que olha para o Brasil e diz assim: olha, só é negativismo, as leis não andam, a impunidade aumenta, a criminalidade cresce a cada dia. Mas os nossos olhos não estão nesta terra, os nossos olhos estão na palavra de Deus, que é fiel, é verdadeira, é digna de confiança. E o que ela diz? Eis que estou fazendo uma coisa nova na tua casa, na tua família, na tua vida profissional, em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. O que você precisa de novo na sua vida? Você precisa de um novo de Deus. Por isso que o profeta está dizendo: vejam, Deus está fazendo algo novo, está surgindo. Meu irmão, minha irmã, que Deus abra os seus olhos espirituais nessa tarde e você consiga ver o novo de Deus. Deus está fazendo um novo nessa igreja, Deus está fazendo um novo nesse ministério, Deus está fazendo em nossas vidas e na sua vida. Olha o que o pastor Rick Warren, ele diz o seguinte, está no telão: nem todo sonho que você tiver vai se realizar, mas toda grande obra que você concretizar terá sido precedida de um sonho que você não desistiu. Rick Warren está querendo dizer o seguinte: nem tudo que nós iremos sonhar irá se realizar, mas ele está dizendo assim: todas as vezes que você verá algo grande, é porque alguém sonhou.
Na inauguração do primeiro parque da Walt Disney, isso é um fato verídico. Parque da Disney você conhece, desejo de consumo de todas as crianças, desejo de consumo de todos os pais poderem levar os seus filhos, mas na inauguração do primeiro parque, algo maravilhoso, o mundo ficou assim de boca aberta. Um dos engenheiros que participou daquela obra, de todo o processo, desde a implantação do projeto até o final, estava naquele dia da inauguração, uma festa linda, o parque cheio, toda aquela coisa maravilhosa, as pessoas encantadas. O engenheiro então vai ao lado da esposa do seu Walt e diz assim, senhora Disney, pena que o seu Walt não está aqui para ver que coisa maravilhosa é esta. Ela olhou para ele e disse assim, ele viu isso tudo antes de nós, porque ele sonhou antes de nós. Que você não perca a capacidade de sonhar, que você não perca a esperança de viver e de ver o novo de Deus surgindo na sua vida, em nome de Jesus. Você precisa de esperança para prosseguir. Em segundo lugar, após sofrer algum fracasso. Todos nós precisamos de esperança para prosseguir após uma derrota, após viver um revés da vida, porque todos nós temos derrotas, todos nós sofremos fracassos, todos nós fazemos algo que não dá certo, não dá para ganhar todas, não dá. Fracassos, derrotas acontecem, e o que fazer? Nós precisamos de esperança para prosseguir, para não parar, porque fracassos e derrotas não nos matam, mas nos fazem mais fortes. A pastora Sandra ministrou, colocou aliás ontem, uma mensagem nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, e você vai receber um boletim da igreja, lá tem o telefone do nosso grupo de WhatsApp, mande seu contato, faça parte, e dizia algo muito interessante. Ela dizia o seguinte, a mensagem, um leão, ele falha de 7 a 10 vezes antes de capturar uma presa, ou seja, 85% da vida de um leão é de fracasso. O que faz dele o rei da selva? A perseverança, o continuar. Não é porque falhou de 7 a 10 vezes, não é porque durante a sua vida ele fracassa 85% que ele desiste, ele continua. E aí nós precisamos dessa esperança para prosseguir, para mesmo diante de uma derrota, de um fracasso, prosseguir. Olha o que disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 11, versos 24 a 26, ele está contando o seu testemunho, preste atenção antes de ler. É o testemunho do apóstolo Paulo. Olha o que ele está dizendo para a igreja de Corinto. Ele está contando a sua vida. É como se ele subisse aqui para contar o seu testemunho. E olha o que ele diz: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra. Olha agora, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Paulo está contando o seu testemunho. Eu enfrentei injustiças, violência, acidente, assalto, perseguição, fui açoitado, apedrejado, dado como morto, tive que passar pelos desertos da vida, pelos mares, pelas tempestades da vida, mas o que ele diz? Eu resisti, eu não desisti, eu perseverei e eu prossegui. Eu e você precisamos de esperança para prosseguir e continuar mesmo diante das derrotas da vida, diante dos fracassos da vida. Nós precisamos de esperança para continuar. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando falamos hoje do apóstolo Paulo, quem foi o apóstolo Paulo? O maior missionário da história da igreja do cristianismo. Quem foi o apóstolo Paulo? O homem que mais pregou o evangelho, que mais abriu igrejas no Novo Testamento. Ele abriu igrejas na Ásia, ele abriu igrejas na Europa, ele escreveu mais de 60% do Novo Testamento. E o que ele está fazendo aqui para encorajar os irmãos de Corinto? Ele está dizendo o quê? Ele está contando os seus fracassos, as suas lutas, as suas derrotas. Ele está listando as suas derrotas. Você pode imaginar isso? Porque é muito fácil para nós listarmos as nossas conquistas, listarmos as nossas vitórias. Aliás,
Algumas vezes nós escondemos as nossas derrotas, nós não queremos que ninguém veja os nossos fracassos, mas as nossas vitórias nós dizemos. Em 1900 e tal eu abri a empresa, 2000 e tal eu comprei a casa, 2000 não sei o que eu construí a minha casa, eu fiz um negócio. Paulo está dizendo não, olha para a minha vida. Foram uma vida, eu passei por dores, por lutas, por sofrimentos. Por quê? Porque às vezes nós olhamos para alguém que venceu e achamos que por trás não teve derrotas. Nós olhamos para a vida de Paulo hoje, nossa, o maior missionário da história, foi para a Europa, foi para a Ásia, escreveu 60% do Evangelho, mas muitos talvez não vejam suas derrotas e dizem, não, eu não tenho vergonha, porque foram essas derrotas que me deixaram mais forte, foram essas derrotas que me fizeram prosseguir, porque Paulo era um homem de esperança. E existem pessoas, meu irmão, minha irmã, que têm este poder de não se renderem diante dos seus fracassos e derrotas. Isso se chama resiliência, é conseguir resistir, é conseguir prosseguir diante do fracasso. Olha o que o pastor Rick Warren ele diz assim: você não é um fracasso quando você perde, você se torna um fracasso quando você desiste. Eu estava almoçando ontem em casa, eu e a Flávia, e de repente meu filho mais velho sentou-se à mesa conosco, e nós começamos a almoçar, e eu notei o rosto dele, que ele estava um pouco triste, quieto. E eu perguntei assim para ele, e aí Felipe, aconteceu alguma coisa com você? Você está triste e tal? Ele falou, não, mas emburradinho. Aí eu falei, vou dar aquela cutucada, vamos, né, melhorar o clima aqui, né? E aí, sofreu não, e aí, levou fora de alguma menina? Ele continuou emburrado, não. Eu falei, o que foi? Ele falou, não, é que eu vou ter jogo agora às 5 horas da tarde, de vôlei lá em Osasco, e a gente já sabia que ele estaria, e ele está na Atlética e tal. Ele falou assim, pô, nervoso, irritado ele, né? Pô, e vai ter jogo 5 horas da tarde, são quase 2 horas da tarde, e tem gente que não vai, e agora a gente não consegue o grupo e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, não vai, se não tem gente para ir, não vai. Ah, mas se a gente não for, nós vamos ter que pagar uma multa de 700 e poucos reais para a Atlética, não dá. Eu falei, você vai fazer o quê? Você vai daqui até Osasco para chegar lá e vai dar WO? Não, mas aí a gente chega lá e aí fala que está contundido porque realmente não pode entrar porque ele está contundido e tal, e aí começou a falar. Eu falei, cara, você vai daqui até lá, você vai chegar lá para não entrar na quadra, para voltar. Eu falei, faz o seguinte, cara, jogo de vôlei, eu só não vou porque não dá, né? Aí vai ficar ruim o negócio. Pega algum amigo aí, liga para algum cara da classe, mas ele não está no time, pega, faz gente, volume, entra na quadra e pronto. Ah, mas daí é pior, porque aí, imagina, nosso time já não é muito bom agora, então vai ser uma vergonha. Não, nós não vamos entrar em quadra. E eu tinha acabado de meditar na palavra que eu ia trazer hoje. Falei, vem cá, meu filho, olha o que eu vou falar amanhã para a igreja. E então essa palavra serve para você hoje. Você não é um fracassado quando você perde. Você se torna um fracasso quando você desiste. Você vai entrar na quadra, você vai pôr a camiseta. Você já perderam alguma vez algum jogo? Falou, já, vários. E o que tem perder mais um? Não é? Agora, você vai daqui até lá, o time adversário vai ver vocês tudo ali sentado e vão falar, ô manés, não vão entrar na quadra? Seus covardes, vamos entrar. Cara, vai lá. Você pega, põe a camiseta para um cara e vocês vão jogar. Você, não sei os outros, você faça o seu melhor. E se vocês levarem um pau de 10-0, de 15-0, não importa, saia de cabeça erguida daquela quadra. Porque você não é um fracasso quando você perde, mas quando você desiste, não desista. E aí ele foi. E aí eu não sabia se ele ia conseguir gente ou não. Eu vim para o culto aqui de casais ontem à noite, curioso para saber. Aí eu mandei uma mensagem, e daqui a pouco ele mandou, eu falei assim, e aí, jogaram? Quer dizer, conseguiu gente? Ele escreveu assim, jogamos. Eu falei, e aí? Ele falou, ué, o que você esperava? Levamos o pau, foi uma vergonha. Mas, eu falei, levamos o pau, foi uma vergonha. Eu falei, e aí? Mas ele falou assim, cara, foi o melhor jogo da nossa vida, porque foi muito engraçado, os caras do nosso time eram muito ruins, muito desengonçados, nós choramos de rir, foi terrível, mas valeu a pena, pai. Ó, Deus te abençoe, Deus usou o Senhor, e é isso mesmo. É isso.
É isso. Nós precisamos ter esperança para prosseguir. Mais vale entrar, se divertir. Eu falei, cara, tá valendo dinheiro, tá valendo... Não, vai lá e brinca, vai lá e treina, vai lá, isso é vida. A vida é feita de derrota, sim. Mas você não vai perder antes de entrar, de testar, de arriscar. Você precisa fazer isso, meu irmão, minha irmã. Você tem que levantar amanhã sim, prosseguir sim, chegar na sexta-feira e declarar como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não importa se teve revés, se teve luta, se teve fracasso, você chegou ao final em nome de Jesus. Essa é a proposta do Evangelho. Paulo diz: eu fui açoitado, eu fui apedrejado, eu quase morri, não fui injustiçado, fui traído pelos meus irmãos, mas no final da sua vida ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse é o chamado para mim e para você em nome de Jesus. Eu vou pedir para colocar uma foto. Eu já falei sobre isso num culto alguns domingos atrás, mas é que está tão aí nas mídias sociais, e eu quero mais uma vez comentar sobre este homem. Este homem, você já deve ter lido nas redes sociais, aos 13 anos de idade, ele caiu do cavalo, e nesta queda, ele sofreu uma paralisia do lado esquerdo, do lado direito do seu rosto, e ele foi para o centro cirúrgico, e lá ele foi operado por um médico. O cirurgião, depois de ter feito a cirurgia após o acidente, quando ele se recuperou da anestesia, ele conversando com o cirurgião que o cuidou dele, ele disse assim: este homem olhou para o médico que o operou e disse assim: um dia eu também quero ser um cirurgião como o Senhor. Aquele médico olhou para este homem e disse assim para ele: não faça isso, procure outra profissão, é melhor você procurar uma outra profissão. Ele nos conta no seu relato, este médico, que ele chegou na sua casa frustrado, abatido, e ele então, o seu avô foi até ele, e disse assim para ele: o que está acontecendo, meu filho? E ele contou: eu disse ao médico que o meu sonho era ser um cirurgião como ele, e ele me aconselhou a desistir, que isso não era para mim, que era melhor eu procurar outra profissão. O avô dele o repreendeu, e eu vou ler as palavras que ele disse. O avô dele: esquece o que ele disse, não sabe nada, ele é professor de cirurgia, mas não de gente. 10 anos depois, não é essa tela ainda não, por favor. 10 anos depois, ele voltou, um dia agora, formado médico, este médico, ele agora está num plantão de Natal. O médico que o havia operado, entra no hospital para ser operado da vesícula. Este homem agora atende aquele homem, opera. 10 anos depois que este homem que foi operado, ele acorda, ele olha para o rosto desse médico e diz assim: jovem, o que aconteceu com o seu rosto? E ele então diz: há 10 anos atrás eu sofri uma queda de um cavalo, eu vim aqui, o Senhor me operou, e eu disse para o Senhor que eu queria ser um homem como você, um cirurgião como você, e você me aconselhou a desistir, me aconselhou a mudar de profissão, me aconselhou a fazer outra coisa na minha vida. Diz que quando aquele médico ouviu o relato dele, e este homem estava salvando a vida dele, diz que ele chorou amargamente. Esse médico se chama Dr. Antônio Luiz Macedo, e olha as palavras dele: para mim, o não inexiste, vou até o fim sempre, desisto só se me matarem. Um homem que diante das adversidades da vida, ele continuou. Hoje ele é um dos maiores cirurgiões do Brasil, já operou Silvio Santos, Ana Maria Braga, Faustão, dentre outros. Por quê? Um homem que decidiu prosseguir. Que eu e você venhamos a prosseguir em nome de Jesus, amém? Em terceiro lugar, você precisa de esperança para prosseguir e não parar de crescer. Você não pode parar de crescer. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, verso 10. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Meu irmão, o velho você já tem. A Bíblia te convida a se revestir do novo.
do novo de Deus, porque Deus é um Deus de novidade. Olha o que disse o ex-presidente assassinado dos Estados Unidos, John Kennedy. Ele diz assim: o conformismo é carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. O único crescimento que não é uma decisão sua é o seu crescimento físico. Você cresce, seu corpo cresce, naturalmente isso não depende de você. Mas existem 3 áreas que você decide crescer, que você escolhe crescer, que você toma atitudes e decisões para crescer, em 3 áreas. A primeira dela é na área emocional. Você precisa decidir crescer emocionalmente. Você precisa decidir ser uma pessoa bem resolvida. Já viu como tem gente mal resolvida? Você precisa decidir ser bem resolvido na sua área emocional, porque tem gente que escolheu viver os seus dias desenterrando coisas do passado. Já viu? Você conhece gente assim? Só vive desenterrando coisas do passado. No meu passado era assim, no meu passado foi bom, mas no meu passado aconteceu isso, fui machucado, fui ferido. Tem gente, meu irmão, que fica cutucando a ferida o dia inteiro. Ela está começando a criar casquinha, vai lá e tira. Está criando casquinha, vai lá e tira. Sabe o que é isso? Emocional. Está começando a ser curado, vai lá e relembra, ressente. Falei sobre ressentimento no domingo passado, que é o ruminar, é ressentir de novo. Meu irmão, a Bíblia diz que Jó, ele pegou cacos e ele começou a coçar sua ferida, mas nem por causa disso ele deixou de fazer a declaração mais linda, uma das mais lindas da Bíblia: eu sei que o meu Redentor ele vive e por fim se levantará na terra a meu favor. Isso é esperança. Vai depender de você, das suas escolhas e decisões. Tem gente, meu irmão, que está com a vida enrolada, quer sair da vida enrolada, mas só anda com gente enrolada. Não dá, né? Você precisa resolver, decidir crescer emocionalmente. Você precisa crescer espiritualmente. Você tem a responsabilidade de crescer na área espiritual, na sua vida com Deus, na sua comunhão com Deus. Meu irmão, não dá para crescer espiritualmente sem ler a Bíblia, sem orar, sem jejuar, sem estar em comunhão com o corpo de Cristo. Não dá. É comum nós encontrarmos pessoas e você diz assim: e aí, cara, faz tempo que eu não te vejo, estou sentindo a tua falta. Não dá. Nossa, pastor, minha vida está um caco, minha vida está, eu passei o deserto, já fui para o Egito, as pragas já chegaram, minha vida está de mal a pior. Tem gente que está desse jeito, né? Aí você olha para ele e fala assim: tá legal, mas você está lendo a Bíblia? Não dá. Está indo na igreja? Não. Está orando? Sabe como é que é? Está jejuando? Sabe como que é? Não dá, pastor, não tenho tempo. Mas faz uma maratona de série. Vai assistir o Friends, tem quase 90 horas, maratona ela quase no final de semana inteira. Aí você fala assim: você não tem? Não tem 1 minuto, não dá para ler um capítulo da Bíblia. Meu irmão, você precisa decidir crescer espiritualmente. Olha para mim e presta atenção no que eu vou dizer. Ir à igreja é a atitude mais humilde do ser humano. Ir à igreja é a mensagem mais linda que você pode comunicar para os seus filhos, para os seus parentes e para as pessoas que te rodeiam. Só de você vir à igreja, sem você saber, você está comunicando uma mensagem poderosa. Porque quando você sai da sua casa e diz para um familiar seu, ou você chega durante a semana do trabalho e diz assim: olha, eu preciso sair, não dá para ficar mais, porque eu preciso ir para a igreja. O que você está comunicando sem você saber, mas as pessoas que estão ao seu redor estão fazendo qual leitura? Que você está dizendo: eu preciso de Deus, eu preciso da família de Deus, eu preciso do corpo de Cristo. Meu irmão, você precisa, a mensagem que você comunica. E você precisa. É como uma mãe chegou o filho da escola e disse assim: e aí, filho, aprendeu tudo hoje? Ele disse: não, mãe. Aí ele falou: como não, filho, o que aconteceu? Ele falou: acho que não, vou ter que voltar amanhã para a escola. É que nem você. Pastor, eu preciso voltar domingo que vem? Claro, você não aprendeu tudo hoje. Pastor, vou precisar vir do mês que vem? Claro, você não aprendeu tudo. E daqui 1 ano? Também. Daqui 2 anos? Também. Você não aprendeu tudo que Deus tem para você. E essa é a mensagem: eu preciso crescer em nome de Jesus. Em quarto lugar, você precisa de esperança para prosseguir em busca por sua cura.
Você precisa prosseguir em busca por sua cura, porque o Deus que nós servimos é um Deus interessado em te curar, em te libertar. Que área da tua vida que você precisa de uma cura? Olha o que diz Jeremias 33:6. Todavia, trarei restauração e cura para ela, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Meu irmão, você não pode se acostumar com uma doença. Deus está aqui para curar doenças físicas, espirituais e emocionais. Meu irmão, este homem que nós acabamos de ler, Dr. Macedo, ele não se acostumou, não se entregou diante de uma doença física. Muitos nunca iriam para uma escola com aquele rosto. Ele foi 10 anos na faculdade de medicina. Muitos com aquele rosto não sairiam da sua casa, do seu quarto. Ele mostrou o seu rosto em rede pública nacional na televisão. Meu irmão, você precisa decidir buscar a sua cura, buscar uma cura emocional, uma cura física, uma cura espiritual. E sabe como que começa a sua cura? Se você precisa de uma cura hoje, uma cura talvez, como eu disse, emocional, espiritual ou física, ela começa com a palavra liberada. Olha o que diz Provérbios 16:24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Diga assim, trazem cura para os ossos. Diga assim, as palavras agradáveis, diga comigo, palavras agradáveis trazem cura para os ossos. Sabe o que você precisa? Falar mais para você. É muito fácil para falar para os outros. Crê em Deus, fica firme, tenha fé, tenha esperança. Isso é fácil. Você precisa falar para você, porque palavras liberadas no mundo espiritual, elas criam, elas geram. Deus criou tudo com a sua palavra. Haja luz, haja vida, houve vidas. Nós precisamos gerar em nós. Você precisa abrir a sua boca, ser um profeta para trazer cura para a sua vida. Você se lembra da história do filho pródigo? Qual que era a história do filho pródigo? Estava na lama, literalmente, comendo comida de porcos, estava na miséria, estava na bancarrota financeira, tinha perdido tudo. O que a Bíblia diz? Diz assim: e caindo em si, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, perdoa-me e receba-me como um dos seus funcionários. O que ele diz? Ele, antes de viver a festa, antes de viver a restauração, ele fala para si mesmo: levantar-me-ei, vou me levantar desta lama, vou me levantar dessa miséria, vou me levantar dessa escassez, vou me levantar dessa luta, vou me levantar. Ele fala para ele. A cura acontece primeiro aqui, para depois ele viver a restauração. Exatamente como a mulher do fluxo de sangue, 12 anos com hemorragia, perdeu todo o seu dinheiro, foi em todos os médicos, gastou o dinheiro todo com os remédios, não tinha mais esperança. Mas quando ela fica sabendo que Jesus estava na cidade, o que ela diz? Ela diz assim: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela não diz isso para a multidão, ela diz para ela: se eu tão somente tocar. A cura começou com uma palavra sobre a vida dela. Davi em depressão, presta atenção, Davi em depressão, o rei Davi, o maior guerreiro de Israel, o maior rei de Israel, um dos homens mais usados por Deus, em depressão. Olha o que ele faz. Salmo 42, verso 5, está no telão. Ele diz assim: é como se ele olhasse para si, é como se Davi fosse diante do espelho e apontasse o dedo para a cara dele. Ele diz assim, ele dizendo: por que está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia! Ele não está dizendo para você: olha, por que você está abatido? Por que está assim tua alma? Põe a tua esperança em Deus, você ainda vai louvar. Isso é fácil falar para os outros. É fácil. Você pegar para alguém abatido: por que você está abatido? Por que você está desse jeito? Ele olha para ele, ele vai no espelho, enfia o dedo na cara: por que você está abatido? Levanta, põe a tua confiança em Deus, porque você ainda vai louvar a Deus em nome de Jesus. Você que escolhe. O médico Dr. Macedo
Ele tinha uma palavra que dizia assim: você nunca vai ser cirurgião. Por outro lado, ele tinha a voz do avô dele que dizia: prossiga no seu sonho. Ele decidiu escolher receber a voz do seu avô e ser o que ele é hoje. Você está aqui nesta tarde, você está recebendo uma palavra de esperança para você, e Deus está dizendo: há um futuro para você. Mas lá fora existem vozes dizendo: não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Você decide qual voz você quer escutar e receber para a sua vida: a voz de Deus ou a voz dos incrédulos? Que você receba de Deus em nome de Jesus. Em último lugar, você precisa de esperança para prosseguir em relacionamentos que tenham propósitos. Diga assim: propósitos. Relacionamentos empoderam ou relacionamentos empobrecem. Relacionamentos nos levantam ou relacionamentos nos derrubam. Preste atenção, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Olha o que diz Provérbios 16:4. O Senhor faz tudo com um propósito. Diga comigo: o Senhor faz tudo com um propósito. Se você andar com gente doente, você vai ficar doente. Sim ou não? Se você andar com gente gripada, você vai ficar gripado? Muito provavelmente você vai ficar gripado. Se você andar com pessimista, você vai ficar pessimista. Se você andar com gente desanimada, você vai ficar desanimado. Você tem que andar com gente que tenha propósito. Porque pessoas, relacionamentos nos empoderam ou nos empobrecem, ou nos levantam ou nos derrubam. Que você ande com pessoas que tenham propósito. Quero encerrar a nossa mensagem com o Salmo 71:14, que diz assim: mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Vamos ver juntos? Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista da sua fé, não desista da sua igreja, não desista de Deus. Continue, porque há esperança. Hoje existe uma saída, porque existe esperança, em nome de Jesus. Amém? Que você receba essa palavra no seu coração, tenha fé e prossiga em nome de Jesus. Se vocês podem se colocar de pé, nós vamos orar.